Olá, meu grande amigo Brunópolis. Cara, que felicidade rever-te. Aproveitastes bem teu período de descanso? Que satisfação ouvir-te, estimado mestre. Sabes que aproveitei muito meu tão prazeroso ócio, esse que em geral desgarra-me daqueles pensamentos banais e me aproxima sempre novamente da minha ingenuidade de criança. Pois muito bem, estimado discípulo. Confesso que minha consciência me obrigou, durante esse tempo, a seguir refletindo acerca do que a gente debateu no nosso último encontro. E acredito que, olhando sobre outro ponto de vista, poderíamos dizer que não seria imoral comer carne, como foi que a gente concluiu, mas que em determinadas circunstâncias isso seria um ato errado. Pergunto-te, estimado pensador, não seria isso algo próximo do que tu buscavas quando atribuías a imoralidade a tal ato, ou seja, ao ato de comer carne? Pois bem, meu caro amigo, se bem entendo, algo errado é aquilo que segue uma direção que não é apropriada. E então creio que sim. Esse me parece um pensamento digno de minhas angústias para com a vida. Estimado Brunópolis, cara, faço das tuas angústias as minhas, mas gostaria primeiramente de retomar do ponto onde a gente parou do nosso último encontro, porque assim a gente evita qualquer problema de comunicação. Importa-te. Pois bem, então faça esse favor aos nossos pensamentos. Bom, a gente havia concluído que, enquanto determinado comportamento não é ilegal e tampouco imoral, que a gente fica na dependência do que acredito que podemos chamar de entendimento individual de cada ser humano, frente a, no nosso caso, uma nova informação ou descoberta. Em nossas angústias, essa descoberta seria de que os animais são seres sencientes e que, em função desta, o comportamento que se refere ao ato de comer carne deveria ser naturalmente abolido por cada indivíduo, dado que o mesmo implica em promover, seja direta ou indiretamente, sofrimento e dor aos animais, desde sua criação até o seu abate, sendo essas sensações similares ao que sentiríamos se estivéssemos nas mesmas condições. E que, tal como concluímos, tal mudança de comportamento depende unicamente deste entendimento individual. Concordas com tais argumentos, meu nobre colega? Exemplo similar, como bem colocastes, seria o que ocorreu com a escravidão, onde desde o início a mesma era considerada legal e moralmente aceita pela maioria, até o seu declínio, onde a mesma passou a ser considerada ilegal e moralmente rejeitada pela maioria. E que, da mesma forma, tal mudança de comportamento é resultante de uma mudança de entendimento individual, também iniciada por uma minoria. A grande diferença é que agora uma minoria, como tu, né, da qual tu faz parte, defende uma mudança de entendimento individual e, consequentemente, também uma mudança de comportamento do indivíduo ser humano em relação a todas as espécies de animais sencientes. Estou certo? E que tal mudança ainda se faz mais complexa do que a que culminou com o fim da escravidão, pois nesta tratávamos das semelhanças entre os indivíduos de uma mesma espécie, o ser humano. Mas agora estamos a defender que seres humanos e animais sencientes têm um mesmo tratamento, concordas? Consegui ser claro na exposição dos meus pensamentos a ponto de não divergirmos em relação aos mesmos, estimado discípulo. Caro amigo, acredito que, assim como costuma dizer o nosso grande companheiro Aris Paulo, que há poucas horas estava a jejuar conosco, fizemos o parto de nossas ideias, e creio que, devido ao trabalho que tivemos para realizar tal feito, não poderíamos discordar da luz que veio a clarear os nossos pensamentos. De tal forma, declaro que não apenas concordo, mas também desejo realizar uma nova descoberta nesse presente diálogo. Pois bem, Bronópolis. Dessa forma, podemos agora avançar por novos caminhos, com a segurança de que
Não necessitaremos voltar para resgatar algo que possamos ter esquecido ou deixado passar. Gostaria de perguntar-te, até então, conforme a gente viu, o objeto que poderia promover uma mudança do entendimento individual era algo sempre externo ao ser humano, concordas? Por exemplo, um comportamento imoral o é em função de ir contra o comportamento esperado por uma maioria. Da mesma forma que um comportamento ou uma ação considerada ilegal o é em função de ir contra as leis estabelecidas, concordas? Ou recordas de algum fator que não fosse externo ao indivíduo que tenhamos tratado até o presente momento? Sim, caro mestre. Também entendo que discutimos necessariamente sobre as causas externas. Justamente por esse motivo, chegamos à conclusão de não ser imoral ou ilegal até o presente momento consumir carne de outros animais. Bom, veremos então meios da gente sair de tal labirinto. Agora, estimado compincha, pergunto-te, o que te parece se eu te confessar que eu não conseguiria me alimentar da carne ou fazer uso das vestes de um determinado animal, por exemplo, um javali, caso tivesse eu próprio que criá-lo para matá-lo para estes fins, ou então simplesmente caçá-lo em seu habitat natural e matá-lo? Essa minha incapacidade para tal ato seria decorrente, acredito, de uma certa compaixão para com o javali, que por sua vez me impede de matá-lo com minhas próprias mãos. Por outro lado, quando Galístides gentilmente me convida para cear em seu palácio, acabo por deliciar-me com um belo churrasco de carne de javali, preparado pelos seus excelentes cozinheiros trazidos da França. Não diria deste caso, caro Brunófilis, que eu estaria de certa forma errado, não em relação a algo externo, mas em relação ao meu próprio entendimento individual, quando me alimento da carne de um animal que, por compaixão, eu jamais conseguiria matar pessoalmente? Reflito que está certo, nobre pensador. Acrescento ainda: não seria em parte falta de autorreflexão devido à distância que muitas vezes estes seres estão de nós? Mas, pensando em sua clara reflexão, também me surgiu novos devaneios. Pergunto-lhe, claro ancião, será que optaríamos por comer carne destes animais mortos por outras pessoas, por não conseguir mais ver ou ter contato com as suas essências após a morte? Digo, ah, me veio ao pensamento momentos em que precisei estar presente em alguns velórios, momentos muitas vezes de tristeza, mas agora paro e penso que a tristeza não vinha propriamente do corpo que estava ali sendo velado, mas sim dos momentos passados que lembramos de tal pessoa, onde esta ainda possuía a sua essência, mas que ali naquela caixa de madeira já não possui mais. Não seria por esse motivo que acabamos por descartar os corpos dos mortos, seja em covas, gavetas, onde vivos jamais o colocaríamos? E ainda gostaria de dizer que dessa reflexão, surgiu que quando temos que criar ou matar um animal, quanto mais presenciamos o seu âmago, mais difícil será matá-lo. E talvez seja por esse motivo que temos muito mais facilidade em comprar um pedaço, né, ao qual para nós não tem mais essência ou história, me refiro ao pedaço de carne, do que propriamente matá-lo para servir-nos. Caro Brunófilis, percebo sua aflição e angústia em entender tais questões. Entretanto, como teu mentor, cabe-me lembrar-lhe, para não deixar a ansiedade fazer sombra à luz da razão de que necessitamos para trazermos de volta a tranquilidade em nossas almas em relação a tão importante problemática. Percebo que o que trazes para a reflexão por meio de teus devaneios trata-se, se é que concordas comigo, de possivelmente um dos motivos, agimos de forma errada em relação ao nosso próprio entendimento.
Tal questão ficará mais clarificada se acrescentar ao teu conhecimento o fato de que, por exemplo, se eu te disser que acredito que não estaria agindo de forma errada em relação ao meu entendimento quando eu me alimento de peixes, por exemplo. Bem sabes que frequentemente eu e Aris Paulo saímos a pescar na Baía de Salamina, e que além de pescar, necessita obviamente matar e limpar o peixe para depois consumi-lo. Em um outro contexto, lembro, por exemplo, dos esquimós, que por falta de opção necessitam se alimentar basicamente de animais marinhos, como as focas. Nesse caso, mesmo que o esquimó tenha conhecimento da descoberta da ciência dos animais e que por esse motivo tenha criado um conflito em relação ao seu modo de vida, ao passar a agir de forma incongruente a um novo entendimento individual, ou seja, depois dessa descoberta, acredito que o mesmo não teria muitas opções para promover uma mudança de comportamento, qual seja deixar de se alimentar dos animais marinhos. O que tento clarificar-te é que os motivos pelos quais uma pessoa age de forma errada em relação ao seu entendimento individual pode depender, além do contexto em que ela está inserida, de muitos outros fatores. O meu caso seria um exemplo, pois em relação ao javali, eu estaria agindo errado em relação ao meu entendimento, mas em relação aos peixes, não. E se me perguntares o porquê dessa diferença de comportamento em relação ao javali e a um peixe, informo que infelizmente não saberia justificar-te. Por isso, acredito que necessitamos aceitar que os motivos pelos quais uma pessoa age de forma errada em relação ao seu entendimento, temos que entender como algo de natureza subjetiva, pois não creio ser possível nos colocarmos no mesmo contexto e condições da pessoa para podermos entendê-las completamente. E isso ainda precisa ser feito distintivamente, se quisermos entender seus motivos, ou seja, para cada pessoa precisaremos fazer esse estudo. Tal tarefa, portanto, acredito ser de responsabilidade de cada pessoa, qual seja entender esses motivos o suficiente para promover uma mudança de comportamento, de forma que essa pessoa passe a agir de forma correta em relação ao possível novo entendimento individual, ou seja, alcançado por sua vez por meio do entendimento dos motivos. Concordas comigo também nesse ponto, estimado filósofo? Pois se sim, acredito que precisamos direcionar nossas reflexões para algo além disso, a fim de estabelecermos uma espécie de regra geral, que possamos sugerir e ajudar cada pessoa nessa situação, qual seja estar agindo de forma errada em relação ao seu entendimento individual. O que achas disso, estimado Brunófilis? Está de acordo? Caro amigo Biracles, vejo que avançamos muito na busca por entendimentos que nos aproximem de uma coerência individual a partir dos conhecimentos que obtivemos da vida dos demais animais. Pois bem, vejo-me concordante e, claro, levando como verdade o seu exemplo do esquimó, com as necessidades individuais de cada pessoa. E sendo assim, como o esquimó não possui outra alternativa no seu estimado exemplo, vejo que este também não poderia considerar sua atitude incorreta, pois não caça ou pesca por ínfimos prazeres, mas sim por extrema necessidade. Claro, num caso de não possuir outra alternativa. Parece-me, caro mestre, que você terias mais dificuldade em matar um javali do que um peixe, devido à forma de comunicação deste ser mais próximo a nós. Ou será eu buscando justificativas muito fantasiosas? Eu, particularmente, após a descoberta evidente de que peixes possuem uma vida e não apenas isso, sentem dor, experimentam emoções e precisam, claro, exercer os seus instintos, não conseguiria matar esse ser para servir como alimento de puro prazer para mim.
Mas, em último caso, me colocando na situação de extrema necessidade, ou seja, em uma última alternativa de vida ou morte, eu não me veria incorreto para comigo mesmo, assim como acredito que o esquimó do seu estimado exemplo também não se sentiria. E, de certo, grande pensador, eu vejo a sua proposta não apenas instigante, mas também importante para que possamos não apenas clarear os nossos pensamentos individuais, mas para que possamos também clarear as reflexões de nossos iguais, amigos. Sendo assim, concordante de que existem formas diferentes de se pensar cada indivíduo em sua particularidade, qual seria a sua proposta, grande mestre, para uma possível regra geral? Excelente, caro Brunópolis. Não sabes como ouvir meus pensamentos ecoando por meio de suas palavras ajuda-me a clarificá-los ainda mais. Por isso, creio que posso assim seguir, estimado discípulo, de forma a tentar resolver uma coisa de cada vez. Bem, como não trataremos mais dos motivos que levam as pessoas a agirem de forma errada em relação ao seu entendimento individual, pergunto se então podemos dizer que, entre estas, existem aquelas que o fazem sem terem consciência de tal ato e outras o fazem com consciência, não seria verdade? Esplêndido! Minhas reflexões para com o próximo sempre partem deste mesmo princípio, estimado amigo. Entendo assim como você que alguns têm consciência, mesmo que parcial, no momento de estarem se alimentando de um animal que possui sem ciência. Outros o fazem sem possuir tal conhecimento. Pois então, caro Brunópolis, temo-lhe dizer que o fato da descoberta de que os animais são seres sencientes não é aquele que dará à pessoa a consciência de estar agindo de forma errada em relação ao seu entendimento individual. Lembra-te que anteriormente havíamos descartado os fatores externos? O que devemos buscar, creio, é plantar na pessoa uma contradição em relação ao seu próprio entendimento. Irei fazer uma analogia para ser mais claro. Sabe-se que matar uma pessoa é crime. Na maioria das sociedades civilizadas, ao menos, trata-se tanto de um ato ilegal quanto imoral. Agora, responde por esse ato, entretanto, não somente a pessoa que matou, mas também, caso ocorra, o mandante do assassinato, não é verdade? O mandante do assassinato responde pelo mesmo crime que é o de assassinar alguém, tanto quanto o próprio assassino. Em outras palavras, o mandante de um assassinato é também um assassino. Estou correto em minhas afirmações, estimado discípulo? Pois bem, vejo que está correto sim, mestre. Então, caro colega, só vejo uma única coisa que podemos afirmar a qualquer pessoa que não tem consciência de estar agindo de forma errada, que seria a seguinte: poderíamos afirmar a mesma que ela está errada em se alimentar de um determinado animal, caso esta, por compaixão ou qualquer outra razão de seu entendimento individual, não seja capaz de sacrificá-lo para este fim. Eu justificaria mesmo que o fato dela não sacrificar diretamente o animal não a exime da responsabilidade de tal ato, sendo como se o tivesse feito, ainda que, por exemplo, a carne tenha sido comprada no mercado. Tal como ocorre com o mandante de um assassinato, como havia exemplificado antes. Dessa forma, ela estaria traindo seu próprio entendimento que lhe impede de sacrificar diretamente um determinado animal da qual se alimenta, mas que não lhe impede de se alimentar do mesmo quando é sacrificado pela mão de outra pessoa. Essa pessoa, ao ter consciência dessa contradição, passaria a ter que conviver com ela, concordas? Pois bem, grande companheiro, me vejo de acordo com tais premissas. Entendo que, sim, esta pessoa deve saber que quando compra um pedaço de animal no supermercado, está automaticamente e diretamente sendo responsável pela morte do mesmo. Ou melhor, sendo mandante de tal ato.
Mas, por mais que eu busque simplificar tal entendimento, mestre, deve saber que não és do meu feitio transformar meus singelos pensamentos em algo simples, e por isso deixo-te uma pergunta. Suponhamos que eu consiga matar um peixe com as próprias mãos para me alimentar do mesmo. Entendo que, através de sua reflexão, não terias problema em tal ato, pois se eu conseguir matar tal animal e não sentindo compaixão pelo mesmo, não estaria traindo o meu próprio entendimento e poderia com tranquilidade usufruir de tal alimento. Estou certo disso? Mas, em contrapartida, penso em um adepto ao canibalismo. Imaginamos que tal indivíduo tenha a capacidade de matar outra pessoa para se alimentar dela. Neste caso, assim como no do animal, por puro prazer. Portanto, se este indivíduo possui a capacidade de matar outra pessoa, não traindo o seu entendimento de compaixão, este poderia dizer que não age de forma errada para com o seu entendimento, e assim lhe dando o direito individual de praticar tal feito. Estaria certo, mestre? Estimado Brunópolis, primeiramente, em relação ao exemplo dos peixes, está sim correto. Não estaria agindo errado em relação ao seu entendimento, enquanto que, ao se alimentar de peixes, não tenha problemas morais individuais em pescá-los, matá-los e prepará-los. Entretanto, acredito que estás a inferir que tal ato exclui a presença de compaixão. Lembra-te do exemplo dos indígenas e dos esquimós. Novamente, voltaríamos à necessidade de se considerar o contexto e circunstâncias da pessoa que pratica tal ato, implicando assim em um julgamento do entendimento individual da outra pessoa. No caso dos canibais, lembra-te de que havíamos falado que enquanto algo não for imoral nem ilegal, não encontraríamos fatores externos que determinassem que essa pessoa estaria agindo errado. E por isso restara-nos a opção de apontar à mesma somente a existência de uma contradição, que poderia existir no caso de um canibal se alimentar de outro ser humano morto não por ele próprio, mas por outro canibal da tribo. Este, por sua vez, estaria agindo de forma errada em relação ao seu entendimento, pois já não consegue matar outra pessoa para dela alimentar-se. Ao contrário, também haverá canibais nessa mesma tribo que não teriam problemas em matar e se alimentar de outro ser humano, agindo assim, sim, de forma correta em relação ao seu entendimento individual. Quanto ao primeiro canibal, teríamos êxito em fazê-lo por meio da contradição, ter consciência do mesmo estar agindo de forma errada em relação ao seu entendimento individual. Já quanto ao segundo canibal, ainda não teríamos êxito nesse momento, pois este ainda estaria agindo de forma correta em relação ao seu entendimento. Entretanto, eu tenho esperança de que, por meio da contradição que podemos instaurar no primeiro canibal, este, a fim de solucionar o seu conflito interno, venha, por exemplo, a buscar outras fontes de alimentos que não outros seres humanos. E o segundo canibal, ao perceber essa mudança de comportamento do primeiro, possa, aos poucos, também ir mudando o seu entendimento individual. Da mesma forma, eu posso te dizer em relação ao conflito que você mesmo instaurou em minha pessoa, caro Brunófres. Pois eu estou agindo errado em relação ao meu entendimento quando me alimento de javali, mas não estou agindo errado quando me alimento de peixes. Creio que para resolver essa contradição em minha consciência seja mais provável eu vir a não me alimentar mais de javalis do que passar a conseguir matá-los com minhas próprias mãos. À medida que incorporo tal mudança de comportamento, de forma gradual, acredito, é provável também que eu mude o meu olhar também em relação aos peixes, e assim sucessivamente para outros seres com os quais não tenhamos hoje a mesma compaixão, como, por exemplo, também os insetos, etc. Quem sabe um dia, talvez, façamos como os monges budistas, que identificam o caminho das formigas com cavaletes de madeira para evitar que alguém pise nelas e as mate.
Resumindo, estimado discípulo, era isso que eu tinha a refletir em relação às pessoas que ainda não têm consciência de estarem agindo errado de acordo com o seu entendimento individual. E qual seria o nosso papel enquanto filósofos? O que achas disso tudo, estimado discípulo? Pois assim que concluirmos esta reflexão, gostaria de debruçar meus pensamentos sobre aquelas pessoas que têm consciência de estar agindo errado em relação ao seu entendimento e ainda assim o fazem. De quais tipos seriam e o que poderíamos fazer enquanto filósofos em relação às mesmas? Não poderias deixar de descrever senão como esplendorosas as suas palavras, caro mestre. Percebo que, já como esperado, acabas de parir nossas ideias. Vejo, grande amigo, que não existe até o momento um erro em comer carne, mas que sim pode existir um erro para com nossas próprias certezas, ou seja, um erro individual de comigo para comigo mesmo. Confesso que aprendi com suas indagações que não devemos apenas analisar casos externos para um julgamento, mas que precisamos sempre entender que existe um fator interno para com as tomadas de decisão de cada pessoa e que a partir desse fator interno é que cada uma pode refletir e tomar novas decisões para que haja de acordo com o seu consciente e não mais traindo. Não sabes o quanto fico feliz em ouvir que está a encontrar com suas decisões sabiamente, grande amigo, e que nossas conversas vêm se tornando progressivas, tanto para a construção do seu pensamento, quanto para a desconstrução de minhas certezas. Aliás, não poderias eu julgar o ato de comer carne, sendo eu um mero iniciante nesse desmembrar-se dessa cultura carnista. Entretanto, devo confessar que encontrei em minhas reflexões proximidades que nunca imaginei que poderia ter com outros animais. E ver suas angústias ouvidas minimizadas me atormenta profundamente. Por isso, não apenas acredito ser prudente, mas também necessário para o meu crescimento individual buscar entender, conforme propôs em sua fala, o que move as pessoas que têm consciência de estarem agindo erradas para com seus próprios entendimentos e ainda assim seguem perpetuando tal erro. Sabes, velho amigo, seria um momento de reflexão e fico pensando como alguns minutos de conversa podem mudar o rumo ao qual dávamos as nossas vidas. Me vejo sempre bem amparado com o seu auxílio, a chegar a novas conclusões. E agora entendo quando nosso amigo nos deu a honra de pensar em parir nossas ideias e ainda diz que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Estimado Brunópolis, qualquer coisa que eu disser agora ofuscará o brilho de suas palavras. Só posso dizer que são momentos como esse que tivemos que ajudam a responder a uma das perguntas mais enigmáticas para um filósofo: qual o sentido da vida? Continuamos, mas primeiro um merecido descanso.